Olá a todos, aqui Gustavo Mesquita, dando início a mais um Abordagem Policial, programa produzido pela ADPESP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e hoje temos aqui a enorme honra de receber como nosso entrevistado o nosso eterno delegado-geral, Dr. Abraão José Kfouri. Gustavo, Márcio, a honra é minha. Cumprimento a todos que estejam nos vendo e ouvindo. A história dentro e fora da Polícia Civil dispensa apresentações. A ligação com a entidade é intrínseca, já foi presidente aqui da casa também, e hoje ele veio aqui para nos contar um pouco da sua passagem, da sua trajetória, cuja história se mistura com a própria história da Polícia Civil e também da entidade, né? E para me auxiliar nessa missão, tenho aqui também ao meu lado nosso co-presidente, Dr. Márcio Marques Ramalho, meu amigo, meu grande colega, que também conhece, como ninguém, bastante da história do Dr. Kfouri na instituição e na entidade. Bom, para começar aqui brevemente, né, nosso protocolo sempre é ler o currículo do nosso entrevistado, mas se a gente fosse ler aqui o currículo, eu já tive a oportunidade em alguns eventos de ouvir o currículo do Dr. Kfouri, e de fato a gente perderia aqui quase metade do programa lendo todo o currículo por extenso. Então, doutor, o senhor me permita aqui, a gente fez um resumo do resumo, né, do seu currículo, que eu passo a ler agora então. Dr. Abraão José Kfouri, formado em Direito, ingressou na Polícia Civil em 1967, tendo se aposentado em 1991 como delegado de classe especial. Passou por diversas diretorias, diversos departamentos, e em 1986 assumiu o cargo de delegado-geral de polícia do Estado de São Paulo. Em 1989 foi presidente aqui da nossa querida ADPESP. 2018, 2020, vice-presidente da ADPESP, que tive a honra de ter aqui como nosso vice-presidente, e vou oportunamente falar um pouco sobre essa passagem também. E atualmente é membro do Conselho de Ética da ADPESP. Professor, lecionou em diversas universidades, em diversas disciplinas do direito, advogado também brilhante, uma carreira de muito êxito, de muito sucesso dentro da advocacia. Enfim, mas de maneira bastante apertada, bastante resumida, esse é o currículo do nosso querido Dr. Kfouri. Dr. Márcio Ramalho, passo a palavra então ao senhor aí para fazer as devidas apresentações. Boa tarde, queridos colegas, ouvintes. Vou tentar ser breve, mas uma coisa tem que falar, me expressar aqui. O orgulho, eu acho que é um dos dias, como delegado de polícia, integrante da Polícia Civil do Estado de São Paulo, como vice-presidente da associação, já fui conselheiro por 2 vezes aqui. Minha história na polícia começa em 89, um pouquinho antes do Dr. Kfouri aposentar. Mas eu hoje estou com 53 anos, ingressei na polícia com 18 anos, mas eu digo que eu tenho 53 anos de polícia. Por quê? Porque desde que eu nasci criança, eu escutei histórias de polícia. E sem dúvida nenhuma, as histórias mais marcantes, eu tenho certeza, é a história construída por homens, por delegados como o Dr. Kfouri. São histórias de coragem, histórias de uma pessoa de ética, de um grande profissional, de um grande ser humano. Então, esse dia para mim estar ao lado do Gustavo e aqui também fazendo esse bate-papo com o Dr. Kfouri, para mim é um dos dias mais importantes na minha carreira como policial. Dr. Kfouri, muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer inicialmente as palavras elogiosas e exageradas do Gustavo e do Márcio, mas na realidade, para mim, é um momento de extrema emoção. Eu vivi na Polícia Civil uma série infinita de emoções, algumas boas, outras más, boas recordações, más recordações, mas esse é um instante em que já os anos se fazem longos, demorados talvez, enxutos na sua presunção do que o futuro nos dirá, mas é um momento muito gostoso. Vamos aqui relembrar alguma coisa da polícia, o que era, o que é e o que virá a ser, sempre na convicção do que a evolução ela é necessária e ela vem.
Então, o saudosismo é bom em certos pontos, porque o saudosismo exagerado, ele verbera o futuro, iniciativas, novos caminhos. Então, a realidade da vida é evoluir, sem esquecer do passado. Hoje ainda estávamos conversando, os três, na sala do Gustavo, e eu disse, o presente não existe. O presente é um instante fugaz. Não é impossível apreender o presente, já é passado. Então, a gente se calca no passado sem fazer do passado uma estrada estreita para o futuro. Apenas um alerta para as armadilhas que ocorreram, para que a gente não caia nessas novas armadilhas e possa evoluir. Mas estou à disposição para o bate-papo, para as perguntas. Doutor, o senhor bem disse, né, da importância da gente valorizar a nossa história. E eu, particularmente, eu sempre fui muito adepto dessa importância, dessa necessidade. Seja a história da instituição Polícia Civil ou a história também da nossa entidade, a ADPESP. Primeiro porque eu acredito que uma instituição, uma entidade que não valoriza a sua história é uma entidade que acaba se tornando sem alma, uma instituição que se torna sem alma. E nós não queremos isso para a nossa Polícia Civil, não queremos isso para a nossa ADPESP, porque, pelo contrário, ambas as instituições têm uma história larga de protagonismo na defesa da sociedade, da população, da justiça. E nós temos que celebrar essa história, manter essa história viva, porque é também por meio da manutenção dessa história, passando de geração em geração, que nós conseguimos aprender com o passado e fazer um futuro melhor. Aprender com os erros do passado, com as experiências positivas, e a partir daí a gente construir um futuro ainda melhor para a nossa entidade e para a nossa instituição. Então, a partir já desse contexto histórico da nossa instituição começando, doutor, queria que o senhor fizesse um paralelo entre a Polícia Civil que o senhor ingressou, que o senhor encontrou no começo da carreira, e a Polícia Civil dos dias de hoje. Claro que ela mudou. Mudou no tamanho, na forma de se expressar, na forma de se compor, na forma de arregimentar. Eu mesmo, alguns colegas dizem, não, eu nasci para ser delegado, eu nasci para ser polícia. Eu fui delegado por acaso. Não tinha essa vocação. Eu comecei a fazer o científico e cursinho para ser médico. Mas o dia, numa aula de biologia, que tivemos que lancetar um sapo para ver como é que eram as... Aí eu desisti. Aí eu falei, não dá, mãe, eu vou fazer direito. Então fiz a faculdade e, à época, meu pai tinha falecido recentemente e eu precisava trabalhar. Meu tio, que era muito amigo do Jânio Quadros, então governador, fomos desejar um bom final de ano em 1966. E meu tio falou para ele, meu sobrinho está aí, ficou órfão, precisa trabalhar. E eu fui nomeado em 15 dias escriturário, assistente de administração na 7ª Auxiliar, em Santos. E aí, convivendo com todos os delegados, com o pessoal da polícia, eu era ingresso na faculdade, e naquele tempo era pouca gente que tinha faculdade realmente. Então, ali comecei a chegar, segundo ou terceiro ano, fazer um pouco de estágio com os delegados no plantão, e dali para ser delegado foi um passo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que Deus me mostrou um caminho onde eu me realizei. Não financeiramente, mas me realizei profissionalmente, como homem, em prol da sociedade, podendo fazer aquilo que realmente ela precisa. Então, eu virei delegado. Agora, o que era a polícia antes? Eu conhecia, em razão de trabalhar na seção do pessoal em Santos, Recursos Humanos, hoje, né, mais bonito, mas eu conhecia todos os delegados que passaram por lá, e aquilo foi se alargando. Depois vim para São Paulo, então, associação, depois Delegacia Geral, eu talvez pudesse dizer que eu conhecia mais de 80% dos delegados, de nome completo, fisionomia. Mas e hoje? Hoje ela cresceu tanto. Quantos colegas hoje, você, Gustavo, presidente, você, Márcio, também vivido na polícia, vocês conhecem 40%, 50% pelo nome, fisionomicamente, entende? Mas é isso, mas são dois momentos. A polícia antes era mais formal. Não se via um delegado, a não ser com um terno bonito, ganhava pouco, mas ele era um dandy, vestia-se bem, sapato, eu lembro.
entende? E todos se conheciam, havia muito mais cerimônia até no tratamento dos colegas, um com o outro. Hoje em dia não, hoje em dia, veja esses novos delegados dos órgãos aí, uniformizados, fazendo polícia, é um momento, entende? Ostentando arma, fazendo tiros, são duas realidades, mas compatíveis com o momento, com a exigência da sociedade. A Polícia Civil dava o que a sociedade precisava, quase na sua integralidade. Hoje eu acho que dá um pouco menos, em razão da defasagem dos recursos humanos e materiais e da própria remuneração. Não que antigamente se ganhasse mais, mas hoje se ganha de menos. Mas é isso. Agora, o policial, o escrivão, investigador, delegado, ele sofre as consequências dessas reduções, desses recursos pífios, mas ele não cede naquilo que ele tem de moral para responder à sociedade com o melhor que possa dar. Isso é fantástico. A polícia era melhor vista na sociedade, porque nos municípios pequenos, o delegado, a família, a esposa, todos eram enfronhados na atividade social. Hoje, nas pequenas cidades talvez seja possível, mas nas médias e grandes cidades, todos viraram anônimos. Seja o professor, seja o médico, seja o delegado, enfim, o diretor da escola, a coisa cresceu muito. Então, nesse anonimato, ele não faz prevalecer a sua individualidade, o valor de si próprio. Então, aí projeta-se o valor do grupo. Então, é importante que hoje os policiais tenham a consciência grupal que é valorizada só assim. O eventual desvio de conduta de um ou outro policial marca mais a sociedade. E é muito mais difícil fazer com que os bons movimentos, a boa atuação feita em conjunto, como é necessário hoje, ela possa marcar. Mas eu sinto hoje que a polícia está revigorando, recobrando a sua identidade e seu prestígio na sociedade. Isso me faz muito feliz. Eu vejo quando venho aqui na associação, convivo com os colegas, não abro mão dessa convivência. É gostoso ver todo mundo interessado, falando dos seus problemas, como resolveu determinados problemas que tem na delegacia, falta isso, falta aquilo, mas a peteca não cai. O delegado é isso, ele sabe fazer. Antigamente se usava uma expressão um pouco bater caneca, né? Quando falta alguma coisa, bate caneca, vai no comércio, vai na indústria. Ninguém pede para si, pede para a entidade, suprindo a deficiência do serviço público. E aí nós sobrevivemos. Mas isso acontece em todo lugar, na saúde, na educação, na polícia, na segurança pública, no transporte, no meio ambiente. O Estado nunca tem o suficiente lastro para prover todas as necessidades sociais. Mas isso é convivência. Nós não somos um país do primeiro mundo, mas também não somos do terceiro mundo, não. O Brasil está indo muito bem, graças a Deus, está sobrevivendo a todos os seus percalços e vai adiante, como a polícia está indo. Muito bom. Doutor Márcio. Doutor, só recordando aqui também, não sei se o senhor foi examinador também do meu concurso, DP1 96, de Direito Administrativo e Constitucional. Me fez umas perguntas lá que eu falei, acho que eu não passei. Mas essa parte do estudo, da vida acadêmica, conciliada também com o escritório e antes disso com a polícia, o que o senhor faria diferente? O senhor teria se dedicado mais, talvez, antes à advocacia, aos ensinamentos dentro de uma universidade, ou ao contrário, o senhor teria feito tudo igual, se dedicando com profundidade, com todo o seu corpo e alma à Polícia Civil, à carreira de delegado? Eu me aposentei muito precocemente. Eu aposentei com 51 anos sem querer, sem pensar em aposentar. Mas circunstâncias tais me levaram a esse ato, providencial até. Eu, nos trabalhos da Constituinte em Brasília, durante um ano, conheci muita gente e um advogado, Dr. José Eduardo Ferreira Neto, brilhante administrativista, civilista, de tudo. E nós fizemos amizade e fizemos alguns trabalhos juntos na proposição de emendas, projetos. E ele conheceu uma certa queda que eu tenho para o direito administrativo, o direito constitucional e alguma coisa de pequeno talento em escrever também. E eu desci um dia aí, aqui da Delegacia Geral, fui almoçar,
estava contrariado, ele falou, o que aconteceu? Aí eu contei os percalços que estavam ocorrendo. Falou, aposenta e vem trabalhar comigo. E foi assim. Falei, tá bom. Aposentei no dia seguinte e estamos lá há 33 anos. Aconteceu de forma muito natural também, né? O senhor acredita que talvez, se o senhor não tivesse tido algumas desilusões com a instituição, com algumas pessoas dentro da instituição, talvez o senhor tivesse permanecido na carreira por um tempo mais longo? Eu acho que essas desilusões contribuíram para essa decisão. Sem dúvida, eu teria ficado mais alguns anos. Agora, profissionalmente falando, financeiramente falando, para mim foi ótimo, entende? Porque eu não sei se sobreviveria hoje com os proventos que eu tenho como delegado, com os encargos familiares que eu tenho. Então, a advocacia nesse sentido foi muito útil para mim, entende? Sim. Mas eu sobrevivo da advocacia, mas ainda eu vivencio muito a carga, a Polícia Civil, a carreira, os colegas, certeza. Tanto assim que eu estou sempre por aqui. Presente. Entende? Presente, sempre participando presente. Da administração, sugerindo, criticando, chatamente criticando às vezes, né, os colegas, mas ainda bem que os colegas me respeitam quando eu aponto. Não é por aí está errado. E muitas vezes, me permite só dizer uma coisa, para ser polícia, perceber algumas coisas. Na academia de polícia, eu dizia sempre para os alunos, para ser policial, você precisa imaginar uma capa, vesta uma capa que não seja impermeável nem porosa demais. Se for impermeável, você não vai ter sensibilidade para tratar o caso. Se for porosa demais, você vai trazer para si todos aqueles dramas e vai entrar em depressão. Mais ou menos, em médio virtus. É o equilíbrio e tudo. Né? Então, não seja tão insensível que não perceba o drama que você está sofrendo. Não aplique-se só a lei, friamente a lei. Há uma pessoa do outro lado, a testemunha, a vítima, o acusado, entende? Então, o delegado não pode ser aquele frio aplicador da lei. Esse é um aspecto. Entende? Então, e isso ajuda muito. E outra coisa, eu lembro muito do Dr. Benedito Nunes Dias, foi meu diretor, também constitucionalista emérito. Ele falava... Sabe qual é a melhor definição de lei, conceito de lei? Lei é o reflexo de uma realidade social. Se ela está escrita assim, e ela representa bem o que a sociedade está precisando, aplique a lei como um reflexo de uma realidade social. Interpretando a lei de acordo, procurando interpretar o espírito. Para aplicar a lei da forma que está escrita, basta ser rábula. Perfeito. Entende? Então, o delegado precisa ter essa consciência de aplicar a lei. E outra coisa também que, às vezes, a gente precisa engolir alguns sapos, especialmente o delegado quando exerce um cargo de uma chefia um pouco maior. Mas eu falava sempre para os alunos e falo ainda para os colegas, depende do tamanho do sapo e depende da situação. Se você, para se sentir envergonhado e diminuído, vomita o sapo na hora, seja qual for a consequência. Mas se for para a administração, se for bom para você, para a instituição, e alguma coisa razoável que você possa engolir como meio de progredir, engulo. Eu engoli alguns sapinhos na vida, mas em determinado momento da vida eu falei, agora não engulo mais. Enfim, mas eu ainda engulo alguns. É necessário às vezes, né? Necessário, é a regra de convivência. Nunca ninguém está totalmente certo nem totalmente errado. O senhor invocou aqui uma questão que eu penso que, especialmente nos dias de hoje, talvez ela esteja até mais em voga, né? Que é a questão do aplicador do direito estar em compasso com a realidade, conhecer a realidade ao qual ele vai aplicar determinada norma, determinada lei. E o que a gente percebe é que hoje, infelizmente, algumas aplicações da lei, alguns julgados, eles são feitos de maneira completamente desconectada com a realidade. A gente percebe decisões judiciais que, com todo respeito, não generalizando, mas algumas delas são tomadas por quem aparenta não conhecer minimamente a realidade na qual a gente vive hoje no país, né? Decisões judiciais, por exemplo, que impedem praticamente a atividade policial. Hoje, a abordagem, a revista, né, que foi estabelecido aí pelo STJ recentemente, critérios que praticamente engessam a atividade policial. E é nesse aspecto, doutor, que eu penso que a atividade de delegado de polícia
tenha em si uma das suas maiores qualidades, né? Porque o delegado de polícia, dos aplicadores do direito, de todos os operadores do direito, com todo respeito aos demais, mas nós somos a carreira que mais conhece a realidade, que tem contato com a realidade. Porque em um momento nós estamos em campo, investigando, visitando determinado local de crime, e no momento seguinte a gente está no nosso gabinete, se debruçando... Prendendo gente aí na rua, dando flagrante. Sobre as normas, prendendo gente no caminho, se necessário for, né, porque é do nosso instinto, é o nosso dever. E eu penso que, nesse sentido, talvez, doutor, a carreira do delegado de polícia e do policial civil em geral, ela seja ainda mais necessária nos dias de hoje, né? A nossa função, ela se reveste de uma importância ainda maior para a sociedade. Mas voltando um pouco para a questão da sua trajetória na Polícia Civil, queria que o senhor falasse brevemente como é que foi toda a sua trajetória dentro da instituição até se tornar delegado-geral, chefe máximo da nossa instituição. Nomeado em 1967, fui para a delegacia de Ibaté, minha primeira delegacia. Ali, pouco trabalho, realmente tinha muito pouco serviço. Então, eu ajudava na seccional de Araraquara, depois na seccional de São Carlos. Foi ali o meu início de carreira. Depois voltei ao Ninho, a Baixada Santista. Fui para Santos, onde trabalhei quase todas as unidades ali. E fui conseguindo algumas promoções na carreira, até que, já como assistente do delegado regional, então, Dr. Furquim, o Dr. Maurício Henrique me convidou para compor aqui o grupo do planejamento que ele montou. Realmente um grupo, modéstia à parte, selecionado, 12 colegas, 4 centros de planejamento. Então, vim para São Paulo em 1976, fiquei por aqui alguns bons anos. Depois assumiu a Delegacia Geral o Dr. Celso Teles, passei a ser assessor pessoal dele. E aí vagou São Vicente, fui para a Baixada, fiquei 1 ano em São Vicente. Aliás, de triste memória, de todas as unidades que eu passei, só me arrependo de ter ido a São Vicente. Uma situação macabra que a cidade passava, o grupo policial não conformado com os princípios que eu defendo. Mas depois saí de lá, saí voltando para São Paulo, e aí acabei chegando depois à classe especial, fui diretor do Detran, delegado-geral, depois saí da Delegacia Geral, tivemos na Academia de Polícia, Centro de Planejamento, aí me candidatei, fui eleito presidente da Associação dos Delegados, voltei mais 1 ano e pouco nas fileiras, trabalhei na Academia, no Deplan, e aí aposentei-me. Curto assim, né? Mas foram longos. Falando dessa maneira parece rápido. Tanta né? coisa nesse meio tempo. Mas a gente imagina. Há um detalhe que a minha mulher fala, quando eu venho para... Olha, eu vou almoçar na associação hoje. Falou, o micróbio ainda está correndo do seu sangue? Eu falei, tá assim. Doutor, como delegado-geral, quais o senhor diria que foram os maiores desafios que o senhor encontrou? Maiores dificuldades? O primeiro deles, fazer com que as nossas decisões, a nossa vontade, as nossas orientações chegassem às bases. Difícil, porque passavam os diretores regionais, seccionais, titulares. Então, para chegar na base, onde eu queria, no plantonista, que é a alma da Polícia Civil, o delegado que atende lá no plantão, a delegacia do município. Chão de fábrica. Né? E eu cheguei a fazer alguns testes. Eu dava algumas orientações do conselho, conversávamos, decidíamos, né? Que não tinha WhatsApp, não tinha nada. E-mail, né? O meu andetoque era um tijolo desse tamanho, que não pegava. Ficava em cima da mesa. Nossa, enorme. é uma loucura. Às vezes, para falar com aquilo... Mas aí, uma semana depois de que a gente soltava alguma orientação, alguma ordem, eu visitava os distritos, falava com um colega, escuta, você ouviu falar assim, assim, assim? Não chegava. Então era difícil você implantar a sua filosofia para as bases, entende? Então eu voltava a falar no conselho, olha, vamos fazer isso, vamos diminuir as coisas, vamos concentrar 2 ou 3 coisas para que elas cheguem. Não vamos falar 5, 6 coisas ao mesmo tempo, 2 ou 3 coisas. Entende? Esse foi um dos grandes problemas. Mas à época, eu só posso elogiar os colegas da época. Nós tivemos o apoio de todos os colegas, todas as divisões. A polícia estava fechada conosco, entende?
Aí aconteceu lá um movimento de aumento de investimentos, o movimento corporativo, a classe se reunindo em torno da associação, e, enfim, alguns problemas políticos e a coisa... doutor, e partindo agora já para as histórias mais sérias e célebres, né? E falando de episódios célebres que marcaram a história da Polícia Civil, talvez o mais célebre de todos, acredito eu que o mais célebre de todos, episódio simbólico, que foi quando o senhor entregou sua cadeira. Quando o delegado-geral, o senhor entregou sua cadeira, por motivos que o senhor vai explicar, mas eu sempre costumo dizer e frisar que naquele momento em que o senhor entregou a sua cadeira, o seu cargo de delegado-geral, o senhor acabou se eternizando nesse cargo, a contrário senso, né? Paradoxalmente, do que se diria, ao mostrar tamanho desapego pelo cargo, nesse cargo o senhor acabou se eternizando e até hoje é chamado de eterno delegado-geral. Então eu queria que o senhor contasse um pouco dessa passagem tão célebre da nossa história. Nada se faz isoladamente. Eu vivi um momento. À época, primeiro, quem era o presidente da associação era um delegado que, se eu tiver que escolher os 3 melhores delegados que eu conheci na vida, ele é um dos 3, Amir Neves Ferreira da Silva. Amir Neves Ferreira da Silva. Amir, onde tiver, um abraço. E ele conduzia a associação com muita valentia, com muita coragem, com muito discernimento e amizade também. Então as nossas assembleias à época eram numerosíssimas, 500, 600, 800 delegados. Essa a qual vou me referir agora tinha mais de 1.100 delegados. Tivemos que afundar o local para poder caber todo mundo. E nós estávamos em plena campanha salarial. E as tratativas que fizemos estavam patinando. Aí eu vim até a Assembleia, saí do gabinete, vim à Assembleia e falei, olha, colegas, estamos lá trabalhando, tentando, mas eu vou... A Assembleia lotada. Lotada. Não cabia mais ninguém. Onde era nessa época, doutor, a Assembleia? Era no Senac, no auditório do Senac. E imprensa de todo lado, toda a imprensa. E eu falei, olha, eu vou lá, estou aguardando umas soluções lá, que havia de palácio, secretaria, mas o que vocês decidirem aqui é o que eu vou colocar como decisão minha lá também. Entende? E a coisa estava andando bem. De repente, sei lá, a política é engraçada, né? Em termos de estamentos maiores da governança, a coisa atravessou um pouquinho. E não estava dando certo. Aí a gente falou, olha, ou faz ou não dá para fazer, eu não tenho como continuar. Reunimos o conselho. E, enfim, criou uma situação de impasse. Eu fui instado numa reunião de governo, 3 secretários de Estado, me perguntaram, bom, quanto o delegado quer ganhar? Eu falei, não é assim, excelência, não era o governador não, os 3 secretários. Vamos fazer análise, não estamos querendo aqui mais ou menos questão de mais-valia, menos-valia. O justo, veja como se ganha hoje, qual é o mercado de trabalho hoje compatível, entende? Enfim, eu sentia muito má vontade. O próprio governador Montoro estava, olha, também rendo aqui as minhas sinceras homenagens a esse homem público fantástico. Ele falou para o secretário, é para atender, vamos resolver isso. E eu até falei, até um tom mais áspero. O secretário à época era secretário de segurança? Não, o secretário era o Muilaer, mas certo. Ele não estava lá não. Eram secretários, outros secretários da área governamental, da área financeira, planejamento. Falei, olha, o governador mandou resolver, vocês não estão querendo resolver, vocês estão me deixando no impasse. Então, sei lá, a nossa proposta é essa, me perdoem, vou sair e tento resolver. Aí eu soube que o Montoro me chamou, doutor Kfouri, estava no problema sério, o senhor não quer vir trabalhar comigo? Fica aqui no palácio. Falei, governador, o senhor é um cavalheiro, um estadista, mas o senhor vai ter auxiliares melhores que eu
estou percebendo que está com situação difícil, fica tranquilo, eu vou voltar para a minha entidade, para a minha instituição e vou fazer para onde me mandarem. E foi mais ou menos assim. Doutor, houve uma conversa com os membros do Conselho antes dessa tomada de decisão da sua parte, ou com alguns membros, algum compromisso do Conselho de que ninguém assumiria em seu lugar, algum compromisso verbal, claro, ou ainda que tácito? Não, o Amir, à época, como presidente da associação, ele correu uma lista para que os delegados de classe especial assinassem, no sentido de que, se não houvesse um resultado positivo e eu caísse, ninguém assumiria. Mas durou meia hora. Durou meia hora, modo de dizer. Durou meia hora. Mas o meu conselho, se posso falar assim, e modestamente, não sabia. Quando eu cheguei, depois dessas tratativas todas, eu só cheguei, estava reunido, cheguei atrasado à reunião do conselho, falei, olha, obrigado por tudo, estou saindo, já saí. Mas realmente foi uma reação do grupo, assim, um pouco estupefata. Inesperado. Né? Mas tudo bem, aí foi... Doutor, trazendo esse fato hoje, o senhor teria construído algo diferente, até para o atual presidente, o próximo presidente, os próximos presidentes da associação, o próximo delegado-geral, porque foi um grande ensinamento tudo isso na vida do senhor, dos delegados que passaram depois, na delegacia geral, posteriormente ao senhor, e aqueles que virão. O que o senhor faria diferente? Se faria? Olha, diferente eu não sei, porque eu não fui radical naquelas tratativas. Fui firme, mas não fui radical. Entende? Porque numa proposta, numa negociação, você tem espaço para lá, para cá, entende? Mas eu percebi naquele grupo de secretários que a coisa... havia uma má vontade, contrariando a vontade do governador. Ele foi muito sincero, entende? E não dava, não houve um espaço para negociação. Eu falei, não tem negociação, então não tem, então não dá para continuar, entende? Eu não pedi demissão, entende? Eu percebi que a coisa ia chegar nesse ponto quando eu me falei, olha, se não tem negociação, eu quero licença para me retirar. À disposição. Talvez, né, se nessa época o senhor se a reunião fosse entre delegado geral com a presença do governador, né, do chefe de gabinete e os dois secretários, inclusive de segurança, talvez as coisas tivessem caminhado diferente. Talvez. Eu não quis, eu poderia até naquele momento sair da sala onde estava, voltar para o gabinete do governador e falar, governador, não dá assim, enfim, mas não quis criar. Eu vou colocar o governador contra o secretário. De certa maneira, interessante a gente observar, né, que enquanto o seu nome, doutor, é até hoje lembrado e reverenciado como eterno delegado-geral, o nome de quem lhe sucedeu, e não estamos aqui para manchar a memória de ninguém, mas de fato caiu até no esquecimento. E eu acredito que dessa passagem deveria ficar essa mensagem para todos nós, para cada um de nós, para as futuras gerações de delegados, em relação a essa necessidade de desprendimento do cargo e apego a princípios e valores. Porque é isso que realmente vai fazer com que a gente seja lembrado. Tudo isso aqui, o nosso cargo, a nossa carreira vai passar, os cargos e as cadeiras que ocuparmos irão passar. E o que vai fazer, de fato, a gente permanecer na memória, deixar minimamente o nosso legado para a sociedade, são os princípios e os valores que nós defendemos. Então eu acredito que essa é a primeira e grande lição que fica de toda essa passagem, né? Que fique aqui esse exemplo do Dr. Kifuri para as atuais e para as futuras gerações, não só de delegados, mas de policiais civis em geral. O desprendimento, o desapego ao cargo, à cadeira, e o apego a princípios e valores. Olha, Dr. Kifuri e Dr. Márcio, eu estou sentindo aqui que esse programa não vai caber num programa só. O Dr. Kifuri não cabe num programa apenas. Então eu vou sugerir o seguinte, vamos encerrar esse episódio do Abordagem Policial por aqui. Nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo
e vamos fazer disso um segundo episódio. Né? Tem muita história para contar. Tem muita coisa né? aqui, na verdade teria muito mais ainda, né? Mas a gente encerra esse primeiro episódio por aqui e nos acompanha então Dr. Kifuri, volume 2.